Muito bom dia, agronegócio! Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023, agora são 8 horas e 56 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nosso Bom Dia Agronegócio está no ar, a sua abertura de mercado, onde você sabe primeiro e antes as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. Um Bom Dia Agro hoje bastante cheio, temos um monte de convidados, temos assuntos importantes, determinantes para você, produtor rural, para a gente discutir aqui hoje. Já estará conosco o deputado Ricardo Salles, que deverá ser confirmado como relator da CPI do MST. Vamos trazer essa pauta e, claro, falar de mais assuntos em Brasília que impactam o seu dia a dia enquanto produtor rural. Então é importante a gente trazer essa voz do deputado Ricardo Salles nesse momento, onde Brasília, inclusive, está nessa efervescência. Ontem a gente vai tratar desse assunto também. O TSE cassou o mandato do deputado Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato. A gente vai falar sobre isso. Temos também, na sequência do deputado Ricardo Salles, temos o analista de mercado Eduardo Vanin da Agrinvest Commodities, porque a soja continua recuando e precisamos entender quais são, né, esses novos patamares que a soja ainda pode perder. A gente vai falar sobre isso. Temos também já a participação do meu amigo Guilherme Dorigatti, direto de Brasília, onde ele está acompanhando o congresso da Abramilho e num momento bastante delicado também para este mercado, para esta cultura em termos de preços. Então a gente vai falar sobre muitas coisas nessa quarta-feira, mas antes de tudo eu te lembro que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e também de Letícia Guimarães, que pelos bastidores garante, como eu sempre digo, a nossa interatividade, tá certo? Então, se você está nos acompanhando pelo YouTube, você pode participar lá do chat, mandar suas perguntas, mandar seus questionamentos. Quer ir já adiantando suas perguntas para o deputado Ricardo Salles? Fique à vontade. Ou para o Eduardo Vanin? Também. Letícia está cuidando de tudo. E se você está nos acompanhando pelo noticiasagricolas.com.br, você pode participar pelo Faça Sua Pergunta, tá? Tem um botãozinho lá do lado do nosso vídeo. É só clicar ali, faça sua pergunta, sucesso, vai participar e vai fazer suas perguntas aqui para os nossos convidados nesta quarta-feira, 17 de maio, como eu falei, um Bom Dia Agro, bastante cheio, né? Muitos detalhes para a gente tratar e para a gente apurar nessa quarta-feira. Antes de mais nada, vamos checar os preços, né? Entender como é que os mercados estão funcionando na manhã de hoje. Bolsa de Chicago, para a gente começar. Temos baixas para os grãos, a soja cai 0,6% para 13 dólares e 54 centes por bushel, o milho perde 1,6%, é quem lidera as baixas entre os grãos nesse 17 de maio, 5 dólares e 70, o trigo 6 dólares e 40, 0,9% de queda. Entre os derivados de soja, nós vamos checar também os futuros do farelo e do óleo, ambos operando em campo negativo. Então nós temos o óleo com queda de 0,4% para 47 centos mais 25 por libra-peso, o farelo de soja 426 dólares por tonelada curta, com uma queda de 0,2%. O café na Bolsa de Nova York agora, 0,4% de perda, 1 dólar e 86 mais 20 por libra-peso. O açúcar, 25 centos mais 88 por libra-peso, caindo 0,7%. O algodão sobe um pouquinho, 0,4% de alta, para 83 centos mais 69 por libra-peso. Enquanto nós temos altas também para o petróleo, né? Tímidas, mas acontecendo. 0,3% de ganho para o petróleo WTI, com 71 dólares e 600 por barril. No Brent, a alta é de 0,2% para 75 dólares e 10 centavos. Gás natural hoje subindo 2,2%, o ouro caindo 0,08%, a prata caindo 0,1%, o cobre subindo 1,3% na manhã dessa quarta-feira. Dólar index também subindo 0,4% de alta para 102.790 pontos. Essas são as commodities se movimentando, os índices acionários testando ali altas e baixas. Tem tido uma semana bastante volátil, né? Os índices acionários, e de fato a gente tem que fazer essa avaliação e entender, inclusive, que o mercado financeiro continua interferindo no mercado de commodities, né? Vocês viram que ontem foi dia de baixas generalizadas e bastante agressivas para os mercados. Na bolsa de Dalian, mercado futuro lá na China, onde os negócios já se encerraram nessa quarta-feira, pelo levantamento da Agrinvest, tivemos baixas para o farelo, baixas para o óleo, bastante significativas, altas tímidas para o milho, e temos também baixas consideráveis para o suíno vivo. E na avaliação do meu amigo Eduardo Vanin, que já estará conosco, também da Agrinvest,
Bolsas no Ocidente em leve alta. Na China, o CSI 300 caiu 0,5%. Petróleo estável a $70,80 por barril no WTI. Índice das commodities da Bloomberg subindo 0,2%. E o IDX com alta de 0,4%, como a gente acabou de checar. O Yuan subindo também 0,2% a 7,2%. Máxima do ano e máxima também em 5 meses. Os dados econômicos da China de abril foram todos frustrantes. Falamos sobre isso ontem e, mais uma vez, os índices acionários asiáticos nessa quarta-feira também cederam diante ainda desses números frustrantes, tá? Nada de acordo em relação ao corredor de grãos, inclusive o Kremlin diz que se recusa a discutir o que acontece na sequência caso este acordo expire, não seja renovado. Vence amanhã, dia 18. Não tem acordo, não tem conversa e o Kremlin diz que não vai falar sobre isso caso o acordo expire. Diz que se recusa, tá? Temos também as negociações para a elevação do teto do endividamento nos Estados continuam. Biden vai abreviar seu tour pela Ásia, mas ainda assim vai manter as agendas, né? Diz que vai continuar tratando desse assunto. Está todo mundo indo para o Japão na reunião do G7, inclusive o presidente Lula como convidado, né? Enfim, está indo. Investidores de bolsa estão dando como feito, mas os investidores de bonds de curtíssimo prazo ainda não, a questão do endividamento americano. São 9h03 pelo horário oficial de Brasília. Acho que já temos Guilherme Dorigatti conosco na manhã desta quarta-feira, hoje falando conosco direto de Brasília. Guilherme, você já me ouve, meu amigo? Estou te ouvindo sim. Bom dia, Carla. Bom dia, pessoal, acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Estamos aqui em Brasília, capital federal, no Congresso da Abramilho, para discutir temas ligados à cultura de milho aqui no Brasil, num momento bastante importante, né? As lavouras da segunda safra estão nos campos se desenvolvendo, a colheita começando em algumas regiões ainda, mas muita preocupação com relação aos preços. Preços caindo bastante em 2023 e já deixando muitas dúvidas, inclusive, sobre rentabilidade para o produtor que apostou no milho nessa segunda safra. O pessoal está chegando por aqui, a gente já encontrou bastantes lideranças, pessoal da Abramilho, da UNEM, a União dos Produtores de Etanol de Milho, FAESC, vice-presidente lá de Santa Catarina, Enori Barbieri, também está por aqui, Joel Raganin, presidente da ProSoja de Goiás, já inclusive deu entrevista para Notícias Agrícolas, daqui a pouquinho vai estar no ar para todo mundo acompanhar também, cara. Guilherme, é realmente um momento bastante delicado, porque essa é uma marca da produção de milho no Brasil. Quando temos safras cheias, temos preços mais baixos. Quando temos quebras de safra, temos preços altos e não temos produto para vender. Não temos produto para aproveitar esse mercado. Certamente essa vai ser uma pauta discutida por aí. Eu imagino que a gente vai ter que cruzar todos esses dados com as questões logísticas, do pós-colheita até todo o transporte, escoamento, exportação ou entrega na indústria nacional. São pautas que estão latentes nesse momento no mercado de milho, né? Com certeza, né, cara? Inclusive, o Joel Raganin, que é presidente da ProSoja de Goiás, destacou justamente isso na entrevista que a gente acabou de fazer com ele. Ele destacou uma perspectiva de boa produção, de boa produtividade para o milho aqui em Goiás, cerca de 10 milhões de toneladas são esperadas, mas preocupação grande com relação aos preços, produtor pouco vendido nesse momento, preços baixos, e aí surge justamente essa questão logística. Dificuldade de espaço para armazenar esses grãos juntamente com a soja da primeira safra e dúvidas sobre a capacidade que vai haver para escoar essa produção, para conseguir levar esses grãos para os portos, para ser destinados às exportações. Existe essa expectativa de demanda alta para as exportações, mas antes do milho chegar no porto para ser exportado, toda essa questão logística precisa ser resolvida. Guilherme, como é que está a programação para essa quarta-feira? É um dia bastante cheio por aí, pelo que eu posso entender. Já temos algumas entrevistas gravadas que já vão chegar aqui, vão estar no ar aqui para nós, Notícias Agrícolas. Qual a sua programação para essa quarta-feira? Cara, aqui vão ter o dia todo de palestras organizadas aqui pela Abramilho, com lideranças, com analistas, com empresas. Então, vão ter muitos temas sendo discutidos, entre eles, claro, destaque para esse momento que a gente vive de preços, de logística. A gente vai acompanhar tudo aqui direto de Brasília e levar todas as informações para o pessoal que está acompanhando a gente no Notícias Agrícolas. Gui, bom trabalho para você por aí. Mande o nosso abraço aqui do Notícias Agrícolas a todas essas lideranças que são grandes
parceiros do Notícias Agrícolas já há muito tempo, já há muitas safras, e que você volte com muitos conteúdos, novidades. Querendo entrar ao vivo, chama a gente entra aqui e vai dando para nossa audiência as informações em primeira mão, direto do Congresso da Abramilho. Bom dia, bom trabalho para você, Gui. Obrigado, Carla. Bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente, pessoal aí na redação do Notícias Agrícolas também. A qualquer momento a gente está de volta com mais informações aqui direto do Brasil. Com certeza. Até mais, Gui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, conosco o Guilherme Dorigatti, direto da capital federal, Brasília, Congresso da Abramilho acontecendo neste 17 de maio. O Guilherme que está ali com as lideranças e, de fato, a gente tem que olhar para esse momento do mercado do milho com muita atenção, com muita cautela. Tem sido, de fato, um dos mercados mais debatidos e mais questionados pelo produtor, naturalmente, essa questão da armazenagem, porque vamos carregar muita soja para ser comercializada no segundo semestre. Essa oferta vai se chocar com a chegada da safrinha ou da segunda safra, né? Então nós temos toda essa pauta para tratar. E de fato essas lideranças estão ali reunidas para pensar nessas soluções, para pensar em como o Brasil precisa, inevitavelmente, em algum momento, investir na sua infraestrutura, buscar essas saídas, buscar garantir esse escoamento de uma forma mais eficiente. E isso só vai vir via investimentos, né? O Dr. Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, atual coordenador do Centro de Agronegócios da FGV, fora um extenso currículo que todo mundo conhece, né, do Dr. Roberto, fora apresentador do Conexão Campo Cidade, naquele time de gigantes que nós temos toda segunda-feira falando contigo aqui no Notícias Agrícolas. Ele vem falando muito sobre isso, inclusive trouxe um artigo no Estadão no último sábado falando que seria completamente pertinente e necessário nós termos colocado no Plano Safra os volumes de investimento destinados à infraestrutura, né? Quanto do nosso PIB, quanto das nossas receitas estarão investidas em infraestrutura, em ampliar portos, em trabalhar ferrovias, hidrovias, olhar para as rodovias, enfim, fazer esse investimento, fazer a nossa capacidade de escoamento caminhar ao lado do nosso aumento de capacidade produtiva. Isso seria determinante. A gente precisa tratar desse assunto, saber o que fazer, né? Então, o Dr. Roberto falou sobre isso, esteve na segunda-feira no programa Direto ao Ponto da Jovem Pan, onde falou muito sobre isso. Então, o Dr. Roberto tem falado muito, né, dessa situação, e ele disse, né, é mais difícil, é mais trabalhoso tratarmos da abundância do que da escassez. E, de fato, é isso que nós temos visto agora, né? Grandes safras, nossa capacidade produtiva aumentando consideravelmente, mais de 300 milhões de toneladas de grãos sendo produzidas pela primeira vez na safra 2022-23, mas tudo isso sendo penalizado por essa logística estrangulada que nós temos. Então precisamos olhar, precisamos continuar trabalhando nesses investimentos, buscando esses investimentos e garantindo que isso se traduza, de fato, em mais capacidade para o Brasil de alcançar novos mercados, de ampliar, né, os seus volumes exportados, de garantir que o nosso abastecimento interno também corra da melhor forma possível, para que a gente não veja os preços serem tão penalizados como nesse momento está acontecendo em função dessa questão logística. A gente vai continuar tratando desse tema aqui no Notícias Agrícolas também. Bom, vamos ali trazer algumas das nossas manchetes nessa quarta-feira, porque em mais alguns minutinhos, em 10 minutinhos, a gente tem o deputado Ricardo Salles conosco para tratarmos da CPI do MST, né? E essa semana nós já trouxemos a notícia também de que o governo federal anunciou um plano para atender, né, a distribuição de terras a 5 mil famílias. A metodologia para se fazer isso foi, inclusive, criticada e questionada pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Enfim, é um momento conturbado e a gente sabe que houve um aumento das invasões de terras na casa de 140% nestes primeiros 4 meses de 2023, tão somente numa comparação com o mesmo período do ano passado, o que traz muita insegurança para o campo, e já já a gente vai falar sobre isso, tá certo? Mas antes disso, a gente vai tratar dessa notícia que chega, né, embora não sem grande surpresa, porque isso já vinha sendo tratado, né, mas com muita... É muito curioso a gente ver o que acontece, né, com o deputado Deltan Dallagnol, que foi o deputado federal mais votado, né?
no último pleito, e o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, indeferiu, em decisão unânime, o registro da candidatura a deputado federal de Deltan Dallagnol, que perderá seu mandato na Câmara dos Deputados, enquanto os votos recebidos serão computados pelo partido. Pelo entendimento da Corte Eleitoral, Dallagnol, ex-procurador da República, que chefiou a Operação Lava Jato em Curitiba, estaria inelegível no momento do pedido de registro de candidatura, segundo a lei da ficha limpa. A legislação determina que membros do Ministério Público e do Poder Judiciário que tenham sido aposentados compulsoriamente, tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração na pendência de processo administrativo disciplinar, fiquem inelegíveis por 8 anos. O relator do caso, o ministro Benedito Gonçalves, entendeu que o pedido de exoneração de Dallagnol do Ministério Público teve como objetivo, abre aspas, frustrar em manifesto abuso de direito à incidência do regime de inelegibilidades. A decisão unânime do TSE ocorreu no âmbito de recursos apresentados pelo PMN, o Partido da Mobilização Nacional, e pela Federação Brasil da Esperança, contra acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, que havia deferido o registro de candidatura do político. Eu fui até buscar aqui as declarações do deputado, né, do deputado Deltan Dallagnol. Como eu falo, tem sido um assunto já muito debatido, né, nas últimas semanas. Então, a gente vê agora essa decisão do TSE, né? Então, o que nós temos de declarações, vou subir aqui um pouquinho a minha cadeira, de declarações do deputado na sequência dessa decisão do TSE. Ele disse, abre aspas, para Deltan Dallagnol, 344.917 vozes paranaenses e de milhões de brasileiros foram caladas nesta noite com uma única canetada ao arrepio da lei e da justiça. Meu sentimento é de indignação com a vingança sem precedentes que está em curso no Brasil contra os agentes da lei que ousaram combater a corrupção. Mas nenhum obstáculo vai me impedir de continuar a lutar pelo meu propósito de vida, de servir a Deus e ao povo brasileiro. Então, fecha aspas para o deputado Deltan Dallagnol, né? Agora precisamos saber como isso vai se desdobrar, como isso vai seguindo, né? Estamos acompanhando, estamos de olho. Mais do que isso, eu recebo agora uma informação do professor Paulo Moura, cientista político do canal Dextra, que aponta que as conversas em Brasília são de que o senador Sérgio Moro também será cassado, né? Também terá o seu mandato cassado. Então, isso é o que traz, né, a conversa ali de bastidores e o que a mídia vai aos poucos trazendo, aos poucos apontando. Então, a gente vai monitorando, né, vai buscando entender, vai buscando absorver essas informações, né? Então, veja só, a gente tem essa é a manchete, né? Ó, aposta em Brasília é de que Moro também terá mandato cassado. Vamos entender, portanto, o que acontece na sequência. São 9h15 pelo horário oficial de Brasília. Ainda falando sobre Brasília, ontem o ex-presidente Jair Bolsonaro deu seu depoimento à Polícia Federal sobre as questões ali do cartão de vacinação, enfim, né? Essa história toda que ganhou uma repercussão que, enfim, também a gente precisa entender, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, então, depois, ontem, nessa terça-feira, né, dia 16 de maio, na Polícia Federal, e afirmou que, caso o seu então ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, tenha arquitetado uma fraude em seu cartão de vacinação, o fez à revelia de seu conhecimento, né? Na transcrição do seu depoimento, a qual teve acesso à agência de notícias Reuters, o ex-presidente declarou que, abre aspas, para Bolsonaro, se Mauro Cid arquitetou, foi à revelia, sem qualquer conhecimento ou orientação do declarante, que não determinou a inserção de dados fraudulentos no sistema. Aliás, isso já foi provado e reprovado, né? Todas as análises ali feitas, enfim, e o Bolsonaro, mais de uma vez, já falou, não pedi, não tomei vacina, não foi a meu mando que fizeram isso, né? E Bolsonaro já falou isso mais de uma vez, né? Mas
como ontem demos a informação a vocês de que Bolsonaro daria o depoimento na Polícia Federal nessa terça-feira, trazemos então o resultado desse depoimento. Foram horas de depoimento, enfim. E nós temos então, né, depois os apoiadores ali do ex-presidente se manifestaram, trouxeram a sua perspectiva, falaram também sobre essa questão de Mauro Cid ter feito sua revelia do ex-presidente, enfim. A gente está acompanhando, a gente precisa entender como é que as coisas vão caminhando nesse país, né, nesse revanchismo político que está muito escancarado. A gente está acompanhando, tá? São 9h17 pelo horário oficial de Brasília, nesse momento. Pessoal, vão mandando aqui as suas perguntas para nós. Estou vendo que está chegando aqui os questionamentos. Continuem mandando e a gente vai trazendo as respostas. Eu tenho sempre deixado as respostas para o final. Claro que se as perguntas forem ali para os nossos convidados, a gente vai adiantando elas para vocês naturalmente, tá certo? Então, essa foi a última informação que temos de Brasília, né? Ali em relação. E essa notícia detalhada está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas, na nossa página inicial, para que você entenda o que está acontecendo e tenha conhecimento, então, do depoimento de Jair Bolsonaro, né? Para que você também possa tirar as suas próprias conclusões, enfim. É importante, né? É relevante ao assunto de interesse público, naturalmente. Bom, nós continuamos a falar também sobre a questão da nova política de preços da Petrobras. Ontem, Jonathan Simeão, nosso especialista aqui no mercado de energias, acompanhou muito de perto desde o primeiro anúncio, né, até os desdobramentos todos, e hoje focamos inclusive na questão do etanol, que eu vou falar na sequência, mas ontem mesmo nós já trouxemos essa manchete também de que com o fim da paridade internacional, os preços da gasolina e do óleo diesel ao consumidor podem cair cerca de 40 centavos por litro, mas ainda há muita preocupação com a falta de clareza dessa nova política, né? Após o anúncio da mudança do fim da paridade internacional, a Petrobras informou ao mercado uma queda nas refinarias de 40 centavos por litro da gasolina, ou 12,6%, e no diesel 44 centavos por litro, ou 12,8, já a partir desta quarta-feira, dia 17 de maio. Então, a gente continua acompanhando. Hoje, nós temos entrevista do Thiago Davino, que é especialista em mercado de petróleo pela Agrinvest Commodities, para nos ajudar a entender também, efetivamente e mais profundamente, essa mudança na política de preços da Petrobras e, mais do que isso, quais os impactos que isso continua a ter para os combustíveis, né? Principalmente para o óleo diesel, que impacta diretamente o seu dia produtor rural, porque tem um peso importante o preço do óleo diesel na formação dos teus custos de produção, tá? Então, esse é um ponto. E nesta quarta-feira, perdão, nós trouxemos também as perspectivas ali sobre o preço do etanol. Por quê? Jonatas avançou nessa análise, uma vez que os preços do etanol já estão abaixo dos custos de produção e vai sentir mais este impacto agora desta nova decisão da Petrobras, que pressiona ainda mais o mercado do biocombustível. Essa avaliação é da consultoria Czarnikol, uma das referências, né, quando o assunto é mercado sucroenergético. A Czarnikol é uma sumidade no assunto, e o que Jonatas pôde apurar até esse momento, né? Safra 2023-24 do centro-sul do Brasil será maximizada para a produção de açúcar, e as expectativas para o novo ciclo também vão neste sentido, após a decisão da companhia. A decisão da Petrobras de deixar de lado a paridade internacional na sua política de preços dos combustíveis deve impactar ainda mais o etanol. Abre aspas para Ana Zancaner, da Czarnikol, analista de mercado. Essa decisão é bem negativa para os produtores. A perspectiva de preço fica cada vez pior e a tendência de maximizar a produção do açúcar continua nesta e na próxima safra também. A trading britânica espera um mix açucareiro de 47,5% nesta safra em andamento, sendo o maior desde 2011. A Ana complementa: quando a Petrobras se descola dos preços internacionais e cria uma nova política, acaba tirando a ligação do petróleo com o açúcar. E eu sempre falo isso aqui no Bom Dia Agronegócio, né? Dessa correlação importante dos dois mercados, dos três mercados, açúcar e etanol naturalmente, com o petróleo, né?
tira essa ligação do petróleo com o açúcar, que é muito importante. As usinas olham o petróleo para definir se produzem açúcar ou etanol, um substituto da gasolina no Brasil. Abre aspas, mais uma vez para a Ana. Se o mercado internacional do petróleo explodir e a Petrobras não repassar isso, é muito prejudicial ao produtor, fecha aspas, para Ana Zancaner, analista de mercado da Xarnicol. Essa notícia já está em destaque aqui na nossa página inicial, está lá na nossa principal manchete, porque é o assunto da semana. E amanhã o Jonathan Simeão, nosso especialista aqui e um dos editores do DNA, estará conosco aqui no Bom Dia Agro para a gente fazer um balanço do que nós já sabemos, porque hoje tem mais informações sendo apuradas. Então, temos essas informações né, para apurar. E amanhã, então, a gente vai ter essa conversa toda aqui para entender tudo o que está acontecendo, para entender como é que as coisas caminham a partir dessa decisão, né? Então, amanhã o Jonatas estará conosco e você vai poder tirar todas as suas dúvidas, entender como isso impacta, inclusive, diretamente o seu dia a dia. Não só você, produtor de açúcar e etanol, não só você que está no setor sucroenergético, mas você que é produtor rural de uma forma geral. Mais uma vez eu te falo, por conta dos preços do óleo diesel, tá? Temos que ter atenção a isso, a estas políticas. E, pessoal, eu estou recebendo aqui uma informação de que o deputado Ricardo Salles está indo para uma reunião de uma comissão na qual ele é vice-presidente, não pode deixar de comparecer, mas agendamos ou reagendamos essa entrevista para amanhã, então, tá? Ele disse que assim que finalizar, vai ligar para a gente, tá? Para estar conosco ou ainda hoje aqui no Notícias Agrícolas, não no Bom Dia Agro, mas na nossa programação, ou amanhã aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, tá bem? Então, ainda hoje ou amanhã, no nosso Bom Dia Agro, teremos, então, esta informação e mais informações do deputado Ricardo Salles, que está indo para uma reunião que foi agendada nessa manhã de hoje, tá? Mas já nos informou e já certamente estará conosco. Bom, são 9 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Falamos, então, sobre os preços dos combustíveis, sobre os preços do etanol. E agora a gente vai olhar um pouquinho para o mercado do café. Tem mais alguns minutinhos. Temos também Eduardo Vanin, analista da Agriinvest Commodities, para estar conosco e nos ajudar a entender um pouco mais do mercado de grãos. Então, vamos nos dedicar a outros mercados. Aliás, você que queira mandar sua pergunta também pelo Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas lá no @jornalista Carla Mendes. Vou mostrar para vocês aqui. Você pode mandar sua pergunta por lá também, tá certo? Não só para o Salles, mas tem uma caixinha de perguntas aqui, no @jornalista Carla Mendes, lá no Instagram. Se for mais fácil para ti, né? Mandar por lá, pode mandar que eu estou verificando tudo por aqui, tá? Inclusive, já tem perguntas para o Eduardo Vanin. Então, fiquem à vontade para falar conosco por ali também, certo? Ótimo. Agora sim, vamos falar um pouquinho sobre o café, uma vez que a colheita do nosso café arábica está avançando por aqui. Este foi um dos destaques do CPEA nesta quarta-feira, dia 17 de maio, que informou que, segundo colaboradores ouvidos pelo CPEA, ainda que o volume colhido seja pequeno, os trabalhos vêm ganhando ritmo aqui no Brasil. O levantamento mostra que na região de Garça, em São Paulo, os trabalhos somam em torno de 10% da produção estimada. Na Mogiana e na região das Matas de Minas, as atividades totalizam cerca de 5%. No noroeste do Paraná e sul mineiro, apenas 2% da área foram colhidos até esse momento, áreas destinadas ao café arábica. Já no Cerrado Mineiro, as atividades devem ser iniciadas em breve. Para o Robusta, em Rondônia, cerca de 30% da produção estimada já foi colhida. No Espírito Santo, as atividades somam de 10% a 15% do volume esperado. O mercado internacional de café tem acompanhado muito de perto essa condição da colheita brasileira, né? Dada a nossa importância, naturalmente, no contexto global. É um ponto de pressão sobre os preços, mas o mercado vai tentando ali se equilibrar entre fundamentos positivos e negativos que continua acumulando, fora olhando, né, sem piscar para o mercado financeiro e para essa incerteza sobre a economia global. Nós temos fragilidades na China, nós temos fragilidades nos Estados Unidos, nós temos fragilidades na Europa, e são todos ali pontos importantes para o
para o mercado do café. São consumidores importantes, né? São pontas importantes ali da demanda e a gente está de olho nisso tudo, tá certo? Então vamos acompanhando, vamos continuar monitorando. Inclusive, nesta quarta-feira, os preços estão estendendo as suas baixas, tanto para o Arábica negociado em Nova York, quanto para o Robusta barra Conilon negociado em Londres, e as informações da Virginia Alves já estão disponíveis para você aqui no nosso site, na nossa abertura de mercado, tá certo? Ó, vamos checar as cotações agora. Então, juntos, contrato maio, $1,89 mais 50 por libra peso e uma queda de 0,5%. O julho cai 1% para $1,84 mais 95 por libra. O setembro, $1,82 mais 65, caindo também 1%. E o dezembro, 1,1% de queda para $1,80 mais 55 por libra peso na manhã desta quarta-feira. Futuros do Arábica negociados na Bolsa de Nova York. Vamos abrir aqui também Londres, né, para saber como é que tá. Na Bolsa de Londres, o Conilon abriu com altas técnicas. Perdão, falei que estava caindo em Londres, mas está subindo, perdão. Então, preços do café Conilon em alta lá na Bolsa de Londres. Julho, alta de $13 por tonelada para valer $2.524. Setembro, $6 por tonelada de alta, negociado por $2.490. Novembro, alta de $3 por tonelada para 2.448. E janeiro, 24, esse sim subindo mais, $38 por tonelada de alta, para ser negociado a $2.450 por tonelada. Olha só, no fundamento do café não há novidades. O setor segue acompanhando a evolução da colheita da safra brasileira, que ainda tem ritmo lento. A preocupação com a oferta, assim como as incertezas com a demanda, também continuam no radar do mercado. Acabei de pontuar essas situações e, de fato, é nisso que o mercado vai se equilibrando, vai olhando para o dólar, vai olhando para os mercados vizinhos, para o financeiro, e hoje o dólar, inclusive, sobe 0,1% para valer R$ 4,95 nesta quarta-feira, agora 9h28 pelo horário oficial de Brasília, tá certo? Ótimo. 9h28, vamos agora falar um pouquinho sobre os preços do algodão, né? Mercado também na perspectiva do CPEA, aqui no Brasil, tá com ligeira recuperação, o que é bastante positivo, né? Porque a gente via uma pressão muito agressiva sobre os futuros da pluma, e agora os valores internos do algodão sinalizaram certa reação nos últimos dias, segundo nos informa também o CPEA, mas aí é que a situação se complica um pouco, mas a liquidez segue baixa, tendo em vista a dificuldade entre os agentes ativos em acordar os preços e a qualidade dos lotes. Segundo pesquisadores do CPEA, do lado vendedor, cotonicultores, sobretudo, estão mais firmes em suas ofertas, e outros vendedores mostram interesses por contratos para escoar a pluma ao mercado externo, uma vez que as cotações domésticas, ou seja, os preços aqui no Brasil, ainda operam abaixo da paridade de exportação. Isso foi, inclusive, um dos destaques da última entrevista do Peri Passotti Pedro, que é head de algodão da Stonex, aqui no Bom Dia Agro, que falou sobre isso, né? O que segue limitando a disponibilidade do algodão, portanto, no spot nacional. Os produtores estão mais reticentes em vender, né? Compradores, por sua vez, estão cautelosos, adquirindo somente o essencial para o uso imediato e ou para repor estoques. Apesar da recente reação nos preços, na primeira quinzena de maio, o indicador CPEA Exalc do algodão em pluma, com pagamento em 8 de maio, acumula ainda uma baixa de 3%. Vamos ver como ficaram os indicadores no fechamento de ontem. Lembrando que CPEA sempre atualização no final do dia, e todos esses indicadores vêm para você por aqui no Notícias Agrícolas, tá? Então, ó, R$389,39 por libra, tá? Então, temos aí um indicador CPEA ontem com uma alta de 1% quase, tá? 0,9% de alta para o indicador CPEA do algodão. Bom, 9h31 pelo horário oficial de Brasília. E olha só, o Adoniran Castro tá me mandando uma pergunta aqui. Bom dia, por favor, Carla, vamos falar de plano safra e juros? Vamos falar. Olha só, Adoniran, a gente está realmente num momento
de terminar de alinhar ali, de costurar as últimas premissas e os parâmetros para este Plano Safra, o Plano Safra 2023-24. O que a gente tem de não certeza, mas de sinalização até agora, né? Que a gente vai ter um Plano Safra muito focado na questão ali na questão ambiental, na questão das boas práticas agrícolas, das agendas verdes. Então, o produtor que conseguir comprovar essas agendas, ele vai ter condições melhores, vai ter taxas de juros um pouco mais baixas, e a gente vai entender essas premissas todas quando o Plano Safra for divulgado. Ele está sendo construído, está sendo alinhado não só com o Ministério da Agricultura, mas Ministério da Fazenda, mas também Ministério da Agricultura, Fazenda, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário. A gente não pode se esquecer que houve um desmonte no Ministério da Agricultura que tirou uma parte, né, importante do agronegócio, da produção agropecuária do Brasil, que é a agricultura familiar, e colocou no desenvolvimento agrário. Então, são dois ministérios para ali entender como ficarão os recursos. Isso é importante da gente pontuar antes da chegada do Plano Safra, né? Então, é importante a gente ter essa condição na nossa mente. Mais do que isso, a gente não deve ter juros muito mais baixos do que tivemos no último Plano Safra, porque nós temos a manutenção da nossa taxa básica de juros, a Selic, ainda em 13,75%. Por mais que que o presidente Lula queira, né, juros mais baixos, o atual ambiente econômico do Brasil não permite ainda, né? Por isso que as autoridades ali do Copom, do Comitê de Política Monetária, não trouxeram uma baixa na nossa taxa básica de juros nas suas últimas reuniões. Inclusive, Roberto Campos Neto foi convidado, intimado a estar no Senado para explicar a Selic, né? Então, a gente precisa entender que o atual momento do Brasil para controlar a inflação, para uma série de coisas, ainda demanda, portanto, né, demanda do Brasil ter essa taxa que nós temos. Então, olhar para o Plano Safra ainda nos inspira muita incerteza, ainda não temos de forma clara o que pode ser divulgado. Está previsto para sair neste final de mês, né, no final do mês de maio. Geralmente, eles saem efetivamente, né, no mês de junho. Então, eu imagino que vai sair no começo de junho, até porque a gente tem o arcabouço fiscal sendo discutido, né? Inclusive deve ser votado com urgência nessa quarta-feira, a pedido do deputado Arthur Lira, presidente da casa, né? Então, olhar para isso é bastante importante. Então, a gente não tem ainda muitos detalhes, a gente não tem ainda toda né, o que vamos olhar para o Plano Safra. Temos essas sinalizações, inclusive sinalizações feitas pelo próprio ministro Carlos Fávaro na última entrevista que deu à Jovem Pan, tá? Então, nós olhamos para isso com bastante cuidado, com bastante atenção, mas certezas e definições, Adoniran, ainda não temos. O que nós temos é a conclusão do Plano Safra 2022-23, que é o Plano Safra que está em vigência, e uma notícia, inclusive, do Valor Econômico, nesta quarta-feira, 17 de maio, aponta que o governo ainda está remanejando alguns limites equalizáveis de linhas de crédito do Plano Safra entre os bancos. Este é o sexto remanejamento de limites equalizáveis desse plano, mas o primeiro feito no governo Lula, né? Então, porque esse Plano Safra, lembrando, ainda é um Plano Safra, né, do último ano do governo Bolsonaro. Então, nós já sabíamos que havia necessidade desse remanejamento, houve uma tomada de crédito muito rápida do Plano Safra 2022-23, o que exigiu um aporte, inclusive, de recursos para continuar equalizando as linhas de crédito, e a gente vai ter que olhar para isso e entender que ainda tem muita coisa a ser discutido, né, em torno do Plano Safra. A gente está muito em cima desse assunto, a gente está, qualquer novidade, né, que a gente possa trazer para vocês, a gente vai trazer, mas o Plano Safra 23-24 ainda tem poucas, poucas sinalizações, tem poucas certezas já colocadas sobre a mesa. Então, volto a reforçar, está previsto para este final de maio, pode acontecer no começo de junho também, tá? Eu boto uma fé que vem mais no começo de junho.
eu imagino. Pelas pautas que estão em andamento em Brasília, por essa saída da agricultura familiar do Ministério da Agricultura, então repensar os recursos exige essa divisão, enfim, tem muita coisa para ser discutida e a gente vai acompanhando, vai monitorando isso na medida, como eu falei, como seja possível, né? Qualquer novidade, certamente vocês serão os primeiros a saber, tá bom? 9h36 pelo horário oficial de Brasília. Quero muito te agradecer pela pergunta, viu, Adonira? Muito importante a gente trazer essa informação por aqui, tá certo? Bom, uma outra informação também, antes da chegada do meu amigo Eduardo Vanin, que tá mais alguns minutinhos já estará conosco, para a gente tratar do mercado de grãos, é a abertura de novos mercados, né, para o agronegócio brasileiro. Agora, Egito e Índia abriram seus mercados para nós. O Brasil vai embarcar gelatina e colágeno ao mercado egípcio e refresco de açaí ao mercado indiano. Né? O Egito autorizou o início das vendas de gelatina e colágeno no Brasil para lá. Já a Índia poderá começar a importar o refresco de açaí, segundo informou o MAPA, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Com isso, o Brasil contabiliza, já nesses primeiros 4 meses de 2023, uma abertura de 20 novos mercados para produtos do setor agropecuário neste ano. Trabalho do ministro Carlos Fávaro, de toda a equipe do Ministério da Agricultura. E volto a dizer, o ministro Carlos Fávaro é um profundo conhecedor do agronegócio brasileiro, né? Sabe das nossas necessidades, tem trabalhado em cima disso, tem garantido esses acordos, tem feito a abertura desses mercados, né? Segundo o Ministério da Agricultura, o mercado egípcio responde por um grande potencial, já que importou cerca de 6,5 milhões de dólares por ano desses produtos que apontamos, gelatina e colágeno, em 2021 e 2022. E mais do que isso, é importante a gente lembrar que abrimos esses dois mercados também pela nossa eficiência em atender a população que consome produtos halal. Que produtos são esses? São os produtos destinados à população que professa a fé islâmica, né? O Brasil é modelo nesses produtos de certificação halal, né, que seguem uma série de premissas, e o Brasil se destaca, portanto, como um dos maiores exportadores globais destes produtos halal, né? A gente já falou muito sobre isso aqui nos últimos meses, por conta da nossa ida a Dubai, né, na GulFood, que é uma feira, a maior feira de alimentos e bebidas do Oriente Médio, uma das maiores do mundo, e onde o Brasil se destacou por esta prática, né? Então a gente explicou como é que as coisas acontecem por aqui. Se você quiser, inclusive, saber um pouco mais, tem 2 episódios do podcast Conversa de Cerca que falam sobre isso, com 2 certificadoras, né? Uma delas do meu amigo Ahmed Saif, que detalha tudo, né? Com muita competência, e ele fala bastante sobre isso. Então, temos essa situação. O Ministério informa também que esse refresco de açaí que vai para a Índia precisará ser comercializado embalado em caixa e não refrigerado. O refresco é uma bebida não fermentada, obtida pela diluição em água potável do açaí, açaí clarificado ou açaí desidratado com ou sem adição de açúcares. Também exigência do mercado indiano, está atendida. Vamos mandar refresco de açaí, portanto, para a Índia, que inclusive ocupou o posto de país mais populoso do mundo, tomou a liderança chinesa. Estava sendo esperado isso para acontecer em alguns anos. Depois de alguns meses, a gente deu a notícia que, em alguns dias pode acontecer. Não só aconteceu, como foi muito antes do que a ONU esperava, a Organização das Nações Unidas, certo? Bom, acho que já temos Eduardo Vanin conosco, certo? Já temos? Já temos. Então, antes da gente chamar o Vanin, vamos ver como é que estão os preços caminhando nesta manhã de quarta-feira. Os futuros da soja intensificando um pouquinho as baixas. Julho, 13 dólares e 51 centos por bushel, 12,5 pontos de queda. O agosto, 12,89, caindo, já está caindo mais ainda. Então, julho, 13,49, 14 pontos mais 25 de queda. O agosto, 12,86, 11,5 de baixa. Setembro, 12 dólares e 13, 12,5 de baixa também. E o novembro, perto dos 12, vai para 11 dólares e 93, 13 pontos mais 25 de queda. Eduardo Vanin, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Bom Dia Agronegócio mais uma vez. Já te disse, só te chamo em dias fáceis de explicar, de dar boas notícias. Bom dia.
Bom dia. Deixa eu ver se a gente está recebendo a sua imagem. Acho que não, né? Não estamos recebendo a sua imagem, Vanin. Não sei como fazer isso. Ué. Será que eu tento de novo? Vamos ver. A gente pode tentar. Deixa eu ver. Não, ainda não. A gente pode refazer o nosso contato, sem problema. Tá bom, eu vou sair e entrar de novo. Só um minutinho. Combinado. Bom, enquanto a gente refaz aqui a nossa conexão com o Eduardo Vanin, vou pontuar mais uma vez. Contrato novembro, que é uma referência importante, inclusive, para a safra americana, perde os 12 dólares por bushel, vai operando na manhã dessa quarta-feira com 11 dólares e 93, caindo 13 pontos mais 25 agora. O mercado está muito de olho na safra americana, monitorando as condições de clima por lá, que são favoráveis até esse momento, e esse tem sido um vetor importante para essas baixas que estão sendo registradas nas últimas semanas. Deixa eu ver se a gente já tem de volta conosco o Eduardo Vanin. Já temos? Agora sim. Agora sim. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Beleza, e por aí, tudo bem? Tudo certo, e contigo? Beleza. Observando agora... aí, o mercado não para de cair. Eduardo Vanin, estava na sua conta? Me parece que sim, né? Sim. Bom, Vanin, se você lembrar aí das nossas últimas tantas conversas, desde do dezembro do ano passado, enfim, o mercado está indo em linha. Infelizmente. Agora, Vanin, o que te preocupa mais? O julho podendo perder os 13 ou novembro já perdendo os 12? O que impacta mais o produtor brasileiro nesse momento? O ano que vem, sem dúvida. Até porque o produtor tá pouco vendido e muitos zero vendido, quer dizer, a média vai começar a ser feita aí, nesse nível, se começar a vender agora. E me preocupa muito mais a safra que vem. Vanin, como é que você tem visto essa movimentação acontecer? Ela pode continuar, inclusive, se intensificando? A gente pode ver... ontem o Marcos Araújo esteve conosco falando sobre a possibilidade de termos preços com a confirmação de uma safra americana cheia, caminhando do jeito que está, os preços testando menos de 10 dólares por bushel na Bolsa de Chicago. O que o produtor pode fazer para se proteger dessa situação agora? É rever ali as suas estratégias de comercialização, começar a avançar um pouco mais, inclusive, com as vendas já da safra nova? Sim, isso ele já deveria estar fazendo. A nossa recomendação base tem sido duas. Primeiro, você vender a soja que você ainda tem agora e compra em suma vista para o ano que vem. E já vende sua soja também para o ano que vem, você vai ter uma boa relação de troca. Comece por aí, fazendo o básico, dever de casa, relação de troca vai ficar melhor que o ano passado, então não tem por que você não fazer. Agora, e o resto, vamos viver no mercado. Eu sei que muitos não gostariam de estar vendendo nesse preço, mas a gente tem que viver o mercado. E o outro, e para essa parte que falta, que vai faltar para vender, compre um monte de put, que é o seguro de baixa, na Bolsa de Chicago. Por quê? Mais importante do que a safra, tamanho, etc. 122 milhões e 700 nem é uma safra grande, não é mesmo? O ano passado, nessa época, a safra também era de 123,700. Foi a primeira estimativa do USDA, certo. Safra americana. Igual. Só que o ponto eu sempre falo, não é isso que define. O ponto é o fluxo. Quem está vendendo? Quem vai vender e quem vai comprar? Esse é o ponto principal. Porque se lá em fevereiro do ano que vem os Estados Unidos chegar com um programa de exportação de 35 milhões de toneladas, é possível? Claro que é. Então, o mercado vai concluir, puxa, daqui para frente, o ritmo de venda vai ser ainda menor, porque você vai ter a safra brasileira entrando. E não tem como os Estados Unidos competir com a gente. A não ser que a nossa safra quebre, mas partindo do ponto que vamos ter um estoque de passagem grande e uma safra normal, não tem como os Estados Unidos vender durante a nossa safra. Portanto, aí vai ser uma questão de tempo para que o mercado comece a reduzir as estimativas de exportação para os Estados Unidos, que o USDA colocou em 53,500, e, claro, aí os Estados Unidos vai ficar com estoque cada vez maior e o bushel cada vez mais baixo.
Vanin, o que pesa agora sobre o mercado é essencialmente essas estimativas de uma recomposição muito robusta, muito consistente da oferta, ou as preocupações com a economia global, com a demanda chinesa, elas nesse momento também exercem um peso agressivo sobre as cotações? Nem uma coisa nem outra, Carla. E isso a China vai continuar comprando, pode ser um programa o USDA falou em 100 milhões e tal, que seria recorde. O ponto esse é o ponto, o comportamento dos prêmios, porque é o prêmio que define quem é que está vendendo. E aí, então, nós temos que ir por essa lógica. E aí, o Brasil, segundo o que está acontecendo agora, então o Brasil vai continuar vendendo mais do que os Estados Unidos. E isso vai acabar colocando o programa americano dentro de uma janela muito curta, Certo. muito estreita. E aí não vai conseguir vender muito. E isso vai acabar definindo para onde vai a Bolsa de Chicago. É claro que se a demanda chinesa surpreender e começar a ficar muito grande, mas não tem nada que mostre isso, então daí nós vamos... aí pode abocanhar a safra brasileira e a safra americana. Mas isso eu diria que é uma chance muito baixa de acontecer. Ivani, se a gente já está tendo problemas com a nossa logística, com uma safra de 154 milhões de toneladas, se a gente alcançar todo esse potencial produtivo que o USA está esperando, de 163 milhões para a nossa nova temporada, aí vai ser mais um baque para a nossa estrutura já estrangulada. O que é mais engraçado é o seguinte, como daí muitos, enfim, ou analista ou produtor, aí contesta o número 163. Só que é o seguinte, é o número do USDA. Faz sentido? Faz. Se você perguntar para todos os produtores, e a gente tem uma boa amostra, ninguém fala em redução. Ninguém fala. Sim. Todos falam, poxa, eu tenho um contrato aqui de abertura diária, eu vou ter que fazer. Talvez se o preço cair mais, aí muda. Na minha opinião, se o preço cair mais R$15 por saca para a safra nova, quer dizer, em várias regiões, R$100 a saca ou até menos, aí eu acho que sim. Aí o USDA pode começar a considerar, não, opa, peraí, a área brasileira não vai crescer 2 milhões de hectares como eu estou achando. Vai ser um crescimento menor ou nem vai ter crescimento. Mas ainda no preço que está e na relação histórica e na relação de troca, que é mais barata que o ano passado, eu não vejo redução de área. Na verdade, o contrário, eu vejo crescimento, talvez não de 2 milhões de hectares, mas tem crescimento sim. Agora, como é que você avalia esse momento para o produtor brasileiro, Vanin? Porque ele, é o que você falou, ele já deveria estar avançando com as vendas da safra 23, 24, tem um volume considerável de soja ainda 22, 23 para manejar, ele ainda consegue respirar fundo, olhar para esse mercado, como você falou, tem que viver o mercado porque ele está aí. É esse o mercado que ele tem. E ele consegue olhar para isso e ainda fazer uma renda, fazer uma margem saudável. Claro que não é a mesma margem dos últimos 2, 3 anos, porque não há nada que só suba, né, Vani? Isso aí. Não, dá para fazer margem. Nas nossas contas aí, alguma coisa perto de 30%, 25%. É uma margem histórica, não é ruim, não. Em termos de valores absolutos, $300, 350 por hectare. E depois ele vai ter a safrinha para também aumentar um pouco. Se bem que safrinha parece que está pior que a soja. Mas é isso aí, tem que viver o mercado. Tem anos de fartura, anos que vai muito bem, tem anos que não vai muito bem. Mas o que a minha recomendação para o produtor, como se eu fosse um médico, né, falando lá para quem está com uma saúde não muito boa, não piore a situação, não piore. Se o teu problema é pressão alta, então para de comer sal. É a primeira coisa que você tem que fazer. Sim. Então, não piore a situação. A gente está vendo vários produtores pegando dinheiro a 19% ao ano. Maluquice total. Isso só vai piorar a situação. Quanto que a soja tem que subir para você pelo menos pagar esse empréstimo? Aqui no Paraná tem que subir R$30, 25 pelo menos. Então, imagina o tamanho da mudança para a soja mudar de patamar
subir R$ 25, seja pelo bushel, seja pelo câmbio. Tem que acontecer algo realmente muito fora do cenário que hoje a gente tem. Vaninho, o Paulo Carvalho pergunta para ti assim, ó, tem como esperar mercado climático dos Estados Unidos? Olha, eu gosto de colocar essa situação sempre em duas partes. Como se fosse 2 tempos de uma partida de futebol. Primeiro tempo, tomamos de 4-0, tá bom? 4-0, entramos no vestiário de cabeça baixa. O que é esse 4-0? É o plantio. Como eu sempre falo, não é a produtividade que define, é a área plantada. E a área plantada é definida agora em maio e junho. Maio para o milho, maio, junho para a soja. E foi tudo muito bem. Está indo tudo muito bem. Portanto, o fator redução de área não vai ter. Talvez na Dakota do Norte, onde muito provavelmente está plantado um pouquinho, o preço já não é tão bom, possibilidade de queda na produtividade é alta, ali ele vai reduzir. Mas, de resto, não, isso não vai acontecer. Então é isso. Primeiro tempo, já tomamos de 4-0. Segundo tempo, será que a gente faz uns 2? Vamos ver. Que aí é produtividade, é julho e agosto. O que os mapas estão mostrando é o seguinte, a partir de junho, vai ficar mais quente. Junho, julho, agosto, setembro, aí vai embora. Podemos dizer que isso já é o El Niño? Já, eu acho que sim. Eu não sou meteorologista, portanto, posso falar aqui sem o risco de errar. Agora, porque várias regiões estão mais quentes, a Europa está mais quente, a Ásia toda está quente, a Austrália já está mais quente, já é meio que os sinais aí do El Niño que não está confirmado, mas se você pegar o crescimento da temperatura na superfície do Pacífico, saiu de -1 final de janeiro, agora já está em +0,5. E não para de subir, todo dia subindo. Então, esse segundo tempo é a produtividade. Se você pegar o histórico, quanto que os Estados Unidos quebra na soja por causa de julho, agosto, quente e seco? É pouco. Para a soja é pouco. 2012 está aí para provar. Aliás, o ano passado está aí para provar também. Foi bem quente, você lembra, né? Sim. Bem quente, bem seco, não quebrou. Quebrou 2 bushels da maior estimativa de produtividade que o USDA trouxe. E você chamava a nossa atenção, né, Vaninho, nos últimos meses, para essa necessidade de a gente acompanhar o relatório de maio para entender se vinha mesmo manutenção de área para soja, como vinha e o entendimento e o acompanhamento desse mês de maio, para a gente saber como de fato essa área se estabelece entre soja e milho, e me parece que realmente não vem grande mudança também, como você sinalizou por aqui, né? Como o plantio tá rápido, e lá ali por abril, início de abril, ali pelo dia 10, antes do bushel começar a cair, porque o bushel começou a cair, se você pegar no gráfico, dia 18 de abril. Então os solos já estavam quentes. Em todo o meio oeste. Então isso já mostrava que o produtor americano... Então todo mundo tem Twitter aí, vários produtores americanos falando, nossa, vou começar muito mais cedo que o normal, comemorando, porque daí a produtividade pode ser maior. Então é isso. O primeiro tempo tomamos de 4-0. Segundo tempo, vamos ver. Tem uma possibilidade de a gente fazer uns 2? Acho que tem. Por causa do clima, os mapas já mostrando que vai ser mais quente todos os meses daqui para frente. E também com menos chuvas. Para o milho, daí pode ser diferente, porque o milho, né, a gente sabe, sente mais. É uma planta que não tolera noites quentes, por exemplo. No ano passado, por exemplo, as noites no meio oeste, na média histórica, é 23 graus no máximo. No ano passado, várias noites acima de 26 graus. Aí a planta não rende tanto. Então o milho pode ter uma produtividade menor. Só que o colchão é a área. Poxa, a área do milho é maior. Caindo um pouco a produtividade, uma coisa compensa a outra. Talvez não dê o recorde que o USDA está falando aí de safra de milho, mas tomara que não dê também,
porque os Estados Unidos não estão conseguindo vender nada. Imagina o estoque americano, se a safra realmente for de 387 milhões, que o USDA está estimando aí, se não me engano, e com o pouquíssimo vendido que os Estados Unidos têm e com a dificuldade que vai ter de vender. Vocês têm que lembrar o seguinte, os Estados Unidos nunca foi um grande exportador de milho nos últimos 10 anos. Só foi grande exportador em duas situações. Uma, todo mundo ficou caro. Aí os Estados Unidos vende. Ou lá em 2021, quando a China entrou, surpreendendo todo mundo, saiu de 7 milhões e meio de importação para 30. Aí mudou o cenário. Sim. Então, veja, os Estados Unidos não é um milho barato. Não é porque o mercado interno é muito grande, é muito consumidor, e o produtor americano ele confia muito no mercado deles. Depende muito menos da exportação. Tá muito travada a comercialização da safra 23/24, tanto para soja quanto para milho dos americanos, né, Vanin? Nossa, demais. Se você pegar o da soja, não vendeu nem 2 milhões ainda. No ano passado já era 11.200 por aí. Então, realmente vai começar muito devagar. Assim, para os 53,5 que o USDA colocou na planilha dele, para a temporada que vem, pelo menos os Estados Unidos tem que virar agosto para setembro com 20 milhões. Está com 2. Então tem que vender 18 ainda. Nós temos 18 semanas. Tem que vender 1 milhão por semana. Não vai. Não vai porque a soja brasileira é muito mais barata, a China não... Porque se você pega a curva do flat price, Chicago Premium, posto China, então você vai ver que a China sai de uma soja de $525, que é o embarque junho agora, para uma soja de $570, que é o embarque outubro e novembro. Então, veja que o incentivo para você alongar as compras é muito baixo. Não tem. Não tem. O ano passado, por que vendeu 11.200? Primeiro, porque o Brasil não tinha soja. Quebra de safra. Tá. E segundo e mais importante, era o contrário. Você tinha uma safra velha cara e uma safra nova barata. Então, daí aí faz sentido você alongar. Agora, para comprar soja aqui no Brasil, tá numa condição melhor ainda, então. Seguimos só mais para junho, esse é um ponto importante também, bem importante. A soja brasileira já ficou muito cara. Se você comparar o embarque, que loucura, né? Com o embarque outubro nos Estados Unidos, o Brasil já é mais caro. Meu Deus. Portanto, a leitura que o chinês faz é compre o menos possível em setembro no Brasil. E vamos esperar a soja americana. Tem saído algumas coisinhas aí de soja de compra nos Estados Unidos para outubro e novembro. Tem saído, mas muito pouco ainda. Mas o ponto a soja brasileira ficou cara em relação à soja americana, comparando setembro com outubro. E isso por conta da melhora dos prêmios por aqui, Vanin? Exatamente. O prêmio nos Estados Unidos caiu. E o prêmio no Brasil disparou. Aí essa diferença que era favorável ao Brasil, hoje é favorável aos Estados Unidos. Essa disparada foi reflexo de uma melhora, de fato, do nosso fluxo de escoamento melhor? A ANEC está estimando volumes recordes para serem embarcados não só de soja em grão, mas de farelo também, né, Vanin? Para maio. Não é melhora, não. Se você pegar os dados da SECEX, eu sempre falo para todos, ele não conta a verdade, porque tem muito atraso, você tem que pegar o line-up. O line-up mostra para nós o seguinte, que o embarque em abril ficou devendo, o embarque em maio está devendo, nós estamos devendo ainda 3 milhões de toneladas para chegar em 95 milhões, que é o mínimo que nós temos que chegar para não virar com estoque enorme. Então, estamos 3 milhões devendo. E está atrasado e agora vai entrar o milho. Então, não vai melhorar. Não vai melhorar. O de farelo, tá michuruca também. Se você pegar o Brasil, aumentou 2 milhões de esmagamento e não aumentou nada de exportação. Se você comparar de janeiro a abril, é igual. 6 milhões e 400. Tá. Então, por que não estamos aumentando o farelo? Porque não tem como aumentar. Estamos esgoelados, não tem logística. Eu quero mais espaço para exportar farelo. Não existe. Não existe. Então, esse farelo que está sendo produzido a mais
está ficando no mercado interno. E aí os preços do farelo no mercado interno estão caindo. Então, e essa melhora nos prêmios, portanto, ela veio como uma necessidade, portanto, somente de ajuste do mercado? A gente pode chamar dessa forma? Ou teve motivo para isso? Chicago. Porque daí Chicago caindo muito. virou a chave. Porque como a partir do dia 18, parece que o mercado, peraí, se o Brasil está muito barato, vocês não vai vender nada. Aí virou a chave, e aí Chicago, de lá para cá, caiu aí mais de $1,40, o julho, e o prêmio subiu a 80 centavos. Então, é mais por uma questão a queda mudou, né? Chicago começou a cair e o prêmio firmou um pouco. Só que, nesse mesmo período, o prêmio americano caiu também, caiu 30 centavos. Então, a soja americana, safra nova, ela ficou $1,30 aí mais barata nesse período. A soja brasileira, não. Vanim, para a gente finalizar, eu tenho duas perguntas aqui muito semelhantes. Uma delas é da Gabriela Tonial e a outra é do João Alberto Dalla Vecchia. O João diz assim, ó, bom dia, tudo bem? Uma dúvida, há possibilidade de um produtor pequeno fazer proteção de preço contra a queda da soja? Sei que isso é uma realidade das grandes fazendas, mas pequenos produtores conseguem? E a Gabriela Tonial pergunta, como fazer hedge ou mercado de opções sendo CPF e não CNPJ? Tem espaço para todo mundo, Vanim? Tem, vixe. Um contratinho lá na Bolsa de Chicago, 2.268 sacas. Imagino que cabe aí no bolso de todos. Então, não tem tamanho, não. É muito fácil. Abre conta, é de graça, envia dólares. Você vai lá no Banco do Brasil, qualquer banco que você tem aí, o Sicredi, e aí o gerente seu vai ter que entender ali dos mecanismos do banco, né, os caminhos para mandar dinheiro para sua conta lá em Chicago. Chegou lá, faz negócio. Não tem tamanho, não. É muito fácil, muito simples. Nós, a Greenvest, nós fazemos isso há 25 anos. Só há pouco tempo também, né, Vanim? É pouco tempo. E com produtores de tudo que é tamanho. E vou até falar, tem um produtor amigo nosso, hoje é amigo, ele planta 30 hectares lá no Rio Grande do Sul e ele faz há 15 anos os seus buchelzinhos aí com a gente. Oh, graças a Deus, né? Que a gente tenha milhares desses produtores no Brasil. E dá para fazer isso sendo CPF e não CNPJ, Vanim? Sim, é Dá até mais pra fazer. fácil. Tá bom? É até mais fácil para você abrir conta lá na Bolsa de Chicago, sendo produtor. Então você é classificado como hedger e aí é menos burocrático. E sendo empresa, daí você vai ter que apresentar balanço, várias coisas. PF é mais fácil. Maravilha. Bom, Vanim, sempre bom ter você aqui com a gente, principalmente para trazer essa boa notícia, portanto, para os pequenos produtores que não sabiam se podiam se proteger contra novas quedas da soja que estão aí no front, né? Serão inevitáveis. Obrigada mais uma vez pelo teu tempo. Carla, eu sempre te pergunto, favor. Eu posso fazer um jabá? Não precisa nem perguntar, você já é de casa. Não, educação, né? É igual bater na porta, né? Tá bom. Ô, amigos, para quem quiser aprender mais sobre o assunto e quem gosta de estudar, e se não gosta, tem que aprender a gostar. A gostar. Né? Então é o seguinte, nós começamos o nosso primeiro MBA, um marco histórico aí para a Greenvest, agora nesse mês de maio. E a segunda turma, porque foi um sucesso total, graças a Deus, a segunda turma vai ser agora em agosto, tá bom? Então, quem quiser aí saber mais, nos procure. Jornalista pode? Deve também. Ótimo, você tem a obrigação de conhecer, porque você está aí, né, falando para todo mundo. Pois é. Agora, Vanim, sabe quantas pessoas estão assistindo a gente? Cris, dá esse número para mim, por favor. Mais de 1.500 pessoas, Eduardo Vanim. Se a gente alcançar pelo menos 10% dessas pessoas para que elas busquem educação financeira e façam essas proteções e não passem mais por esses momentos, né, desprotegidos, descobertos, a gente já cumpriu o nosso propósito, Eduardo Vanim.
Aí, que beleza, que maravilha. Né? Então, Pelo amor, tá, ó, ó, já que tem tanta 1.516 gente pessoas. assistindo, né? Eu quero desejar para todos aí uma excelente semana e muita consciência nesse momento. E sempre pense no seguinte: qual é o patrão da minha fazenda? Não é você, é o seu lucro. Então, o lucro tem que mandar na operação. Ah, tem forma melhor de terminar isso aqui? Não tem. Eduardo Vanin, deixando essa reflexão, acho importantíssimo, viu, Vanin? Principalmente pela iniciativa da Agriinvest de trabalhar na questão da educação financeira para mostrar para os produtores que é muito possível, né? E que a gente pode continuar aprimorando a nossa gestão, a nossa propriedade. E graças a Deus, o Brasil conta com grandes profissionais como vocês para fazer isso. Obrigada mais uma vez, meu amigo. Vou deixar aqui nos comentários do YouTube. E olha só, o Vinícius Chambré. Esse Vaninho é muito fera. Tô sem grana para estudar pela Agriinvest, mas vou conseguir. Botou a meta, o Eduardo Vanin. Já alcançamos beleza, aqui, ó. garotinho. Vai que você consegue, maluco. Ah, pronto. Eu falei que a gente tá trabalhando no propósito, Eduardo Vanin. Achei fenomenal. Ó, e o Gil Costa diz assim: em defesa da renda do produtor brasileiro. Obrigado. É por aí que a gente trabalha mesmo, né, Eduardo Vanin? É isso aí, isso aí. Pô, o produtor com renda e feliz e confiante, tudo anda. Ó, É a que assim, Daniela. Pois não. você está em Campinas, né, Carlos? Sim. Tá. Bom, então você está mais para o interior do que para a capital. Mas quando Verdade. você vai para uma capital igual São Paulo, Rio, sei lá, Belo Horizonte, as pessoas têm pouca consciência da importância do agro no interior. Porque se o agro Pouco vai mal, nenhuma, tudo sim. para, até o Lava Jato para. Pois é. Então, é muito importante. É uma bicicleta, né, Vaninho? A agricultura não pode parar, né? Eu ouvi o doutor Roberto Rodrigues comentar na Jovem Pan segunda-feira, né? Que a gente planta quando a natureza manda, faz os tratos culturais quando ela permite e colhe quando ela deixa, né? Então, quer dizer, é uma bicicleta, não dá para parar, não dá para esperar, será que eu vou plantar, né? Uma terra parada, pelo amor de Deus, os prejuízos são gigantescos e o produtor garante a renda dele uma vez por ano, no máximo duas. Quer dizer, o que ele faz ali tem que ter um grau de eficiência fora dos padrões de uma Não, outra, um é outro uma negócio, né? atividade muito nobre. Eu adicionaria ali no Rodrigues e só anda nessa bicicleta se o pneu estiver cheio. E o pneu Cheio. cheio é o lucro, tá bom? Oi, gente, vocês estão perguntando para nós aqui, ó, sobre o contato da Agriinvest. Eu deixei para vocês aqui, ó, o @Agriinvest no Instagram. Ali tem um link na bio deles, onde tem todas as informações de todos os cursos, né, Vanin? Vocês podem entrar em contato com eles ali, que é um time fera que vai te receber, te dar todas as informações. @Agriinvest. É isso aí, maravilha. É isso. Vanin, obrigada mais uma vez. Boa semana para você, bom trabalho. Muitos alunos para a Agriinvest, mais produtores brasileiros garantindo a sua renda, né? Graças a Deus. Obrigada, Vanin. Muito obrigado, Carla. Obrigado ao time aí também, tá bom? Grande abraço. Boa Obrigada. Um semana. abraço. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Senhoras e senhores, é aquilo, né? Grandes brasileiros, eu falei isso no começo do dia, né? No começo do Bom Dia Agro, que a gente tem a sorte de ter grandes nomes do agronegócio brasileiro, e a gente expande isso da agricultura para o agronegócio, porque o que o Vanin está falando aqui sobre educação financeira é o que tem que estar no seu foco. Ele acabou de te dizer quem é o patrão da tua fazenda, não é você, é o teu lucro, né? Então, precisamos trabalhar a educação financeira dos produtores brasileiros. O João Batista Olive fala isso um dia sim, o outro também, no Tempo e Dinheiro, né? Fala sobre a importância do hedge, a importância do mercado de opções, a importância de se fazer boas relações de troca. Ontem o Vlamir Brandalize destacou isso no programa do João, hoje o Eduardo Vanin reforçou isso aqui, e ontem o Marcos Araújo também reforçou isso aqui no Notícias Agrícolas. Então perceba, de nada adiantava a soja o ano passado estar R$200 se o teu custo estava tão alto que a margem que talvez você fosse registrar seria mais magrinha do que você vai registrar com boas relações de troca que a gente tem agora e os preços que se praticam ainda para a safra 23-24, porque eles podem e devem cair mais. A tendência é essa diante desta recuperação da oferta num ritmo muito forte e da demanda que não caminha na mesma velocidade. Então, tudo isso tem que estar na tua conta. Tem um comentário aqui também do Alberto Tesmer,
que sempre está conosco aqui no Notícias Agrícolas também, no Bom Dia Agro principalmente, ele diz assim, ó, bom dia, Carla, estamos aqui em plena AgroTeams, pautados na atenção pelos custos físicos e operacionais da próxima safra. Momento de atenção e cuidado na formação dos custos reais da safra 23-24. É por isso que amanhã estará conosco aqui no Bom Dia Agronegócio Jefferson Souza, analista de fertilizantes também da Agrinvest, né? Coincidentemente, a gente marcou ali as agendas muito pertinho. Por que a gente vem batendo nisso, né? E batendo nesse prego para tentar acertar? Porque, de fato, assim, é muito... O Vanin começou a fala dele com um ponto nevrálgico. Este é o mercado e nós temos que vivê-lo. Nós não podemos somente assisti-lo. Temos que vivê-lo. Este é o mercado, e o mercado é soberano, minha gente, né? Ah, mas o USDA fala que vai ter 410 milhões de toneladas na safra mundial de soja na temporada 23-24. Não vai ter, mas por enquanto esse mercado é o número que o mercado está vendo, né? Então, olhar para isso e ter essa racionalidade, tirar o coração da decisão, botar mais cérebro, né? E ter essa racionalidade, alguma frieza até para tratar desses momentos do mercado. O mercado é um organismo vivo, se mexe todos os dias, é feito de vales e é feito de picos. Este é um momento de queda. O Vanin vem falando isso, os outros analistas competentes que a gente ouve aqui diariamente vem falando, vem orientando, vem avisando. Isso não vale só para a soja, isso vale para o milho também, né? Nós temos um cenário macroeconômico complexo, né, fragilizado, rachaduras significativas nas economias da China e dos Estados Unidos, os dois maiores motores da economia, fora a União Europeia, os três principais motores da economia mundial. Então, olhar para tudo isso é tão importante agora e saber conectar esses pontos, cruzar contra os custos de produção e garantir a tua renda é o mais importante nesse momento. Volto a dizer, o mercado vai ter novos momentos de baixa como estes, e você não pode ficar desprotegido assistindo o mercado acontecer. É preciso viver o mercado. E o lucro o patrão da sua fazenda é o lucro, fecha aspas, para Eduardo Vanin. Então, neste 17 de maio de 2023, 10 horas e 13 minutos, vocês estão nos aqui pedindo as informações da Agrinvest, vá no Instagram, @agrinvest, ali tem as informações. Tem outras consultorias no Brasil que dão cursos tão bons quanto estes. Vale a pena você buscar estes profissionais de confiança para estarem ao seu lado, para tomar boas decisões. Essas duas perguntas que nós recebemos hoje, do João Alberto e da Gabriela, são respostas para todos vocês. Dá para fazer a operação e se proteger da baixa dos preços da soja, do milho, do trigo na Bolsa de Chicago? Eu sendo um pequeno produtor? Sim, dá. Eu preciso ter um CNPJ ou posso ser CPF? Pode ser CPF. Então, tá respondido, tá confirmado. Busque estas consultorias, busque estes profissionais de confiança. Precisa ter empatia para escolher esses convidados, esses profissionais, né? Então, essa empatia precisa acontecer para que você possa tomar decisões cada vez mais assertivas. Tá certo assim? 10 horas e 14 minutos pelo horário oficial de Brasília. Obrigada também pelas gentilezas aqui do Emerson, que diz assim, ó, muito boa reportagem, bem esclarecedora e objetiva. Parabéns a todos os envolvidos, muito obrigada. E estou aqui também com uma pessoa que pela primeira vez está acompanhando o Bom Dia Agro, achei muito legal, que disse o seguinte, ó. Primeira vez, né? Diz assim, primeira vez aqui aqui, ó. Saudações, primeira vez por aqui, gostando muito, diretamente de Mato Grosso, Pedro Pedras TV. Obrigada, viu, Pedro? Você volte mais vezes para estar conosco. O Gil Costa falando muito sobre a questão da rentabilidade, isso é determinante, né? Enfim, muitos comentários pertinentes aqui no nosso chat do YouTube. Isso é o que faz o nosso trabalho realmente ter a certificação, né, a confirmação de que a gente está caminhando pelo caminho mais correto, né, que é o de levar a informação, enfim, de qualidade, com responsabilidade, né, para vocês que estão aí do outro lado. 10 horas e 15 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou encerrar essa edição do Bom Dia Agronegócio deste 17 de maio. Lembrando a você que a votação para o prêmio Mais Admirados da Imprensa do Agronegócio Brasileiro está aberta. Estamos concorrendo ali com 6 jornalistas, eu e mais 5 colegas, Alexander Horta, Letícia Guimarães, Virgínia Alves, Guilherme Dorigatti e Jonathan Simeão, um timaço,
né? Modéstia à parte, concorrendo ali. Você vai votar, então, você vai votar se quiser, nos nossos jornalistas. Estamos concorrendo também em 2 categorias, canal digital e site, com Notícias Agrícolas, e também os dois dos nossos podcasts também estão concorrendo, o Conversa de Cerca, que eu apresento aqui no Notícias, e o Café em Prosa, da Virgínia Alves, minha amiga que também apresenta este podcast, uma das referências do mercado da cafeicultura brasileira, Virgínia, construindo o seu espaço, né, e se consolidando, mais uma vez indicada entre os jornalistas mais admirados, e o Café em Prosa também, mais uma vez, concorrendo como o melhor podcast. Então, já sabe, né, minha gente? Direto fazer essa votação na hora que acabar aqui o Bom Dia Agronegócio. Tem link lá no Notícias Agrícolas, tem link no Instagram, tem link em todo canto para você fazer a sua votação, tá certo? Senhoras e senhores, boa quarta-feira para vocês, bons negócios. A gente volta a se encontrar amanhã. Até mais.